Bom dia, gente. Nós ficamos, tá, com a temática esquizofrenia. E aí, no decorrer dos slides, nós vamos mostrar para vocês quem são os componentes e qual é o conteúdo e o contexto que será abordado. Nossa equipe ela é composta por Andressa, Brenda, que sou eu, Marcelo e Maria José. E aí, como vocês estão vendo, a nossa temática é esquizofrenia. Bom dia, pessoal. Eu vou falar sobre a esquizofrenia, falar sobre um transtorno mental caracterizado pela prévia de um contato com a realidade, a psicose. Alucinações, é comum ouvir vozes, falsas convicções, delírios, pensamentos e comportamentos anômalos, redução das demonstrações de emoções, diminuição da motivação, uma piora na função mental, cognição e problema de desempenho diário, incluindo no âmbito profissional, social, relacionamentos e autocuidados. Bom, a esquizofrenia é um conjunto de transtornos psíquicos graves e incapacitantes, que é caracterizado por alterações no pensamento, emoções e comportamento, que pode ser causado por fatores genéticos, ambientais e alteração em neurotransmissores. Geralmente, a esquizofrenia se manifesta entre o final da adolescência e no início da vida adulta em homens e mulheres. Você sabia que a esquizofrenia ou distúrbio da mente dividida, ela é marcada por surtos em que o mundo real acaba substituídos por delírios e alucinações. O transtorno, ela vem afetar milhões de brasileiros, mas a falta de conhecimento sobre ele só reforça estigmas. Isso quer dizer 1% da população brasileira. Geralmente, a esquizofrenia, ela se inicia com uma simples apatia no final da adolescência e no começo da vida adulta, na faixa dos 18 aos 30 anos de idade. Aos poucos, o indivíduo ele abandona as atividades rotineiras e se isola. Suas reações elas ficam estranhas e desajustadas. Ele não esboça os sentimentos esperados diante dos fatos ou feliz. Ou seja, a esquizofrenia ela é um transtorno mental, né? Que, como já foi abordado, desde da faixa entre os 18 a 30 anos de idade, na adolescência, e no final da idade adulta. E ela também é considerada um dos transtornos mais debilitantes, né? E dispendiosos, tanto para o indivíduo como para a sociedade no geral. Bom, os sinais mais frequentes da esquizofrenia são dificuldades no aprendizado desde a infância, apatia, pouca vontade de trabalhar, estudar ou interagir com os outros, não reagir diante de situações felizes ou tristes, vozes que surgem na cabeça e outras alterações nos órgãos dos sentidos, e mania de perseguição inexplicável. Outros sintomas que podemos falar sobre a esquizofrenia os sintomas da esquizofrenia podem variar de pessoa para pessoa, não havendo sintoma específico desse transtorno. No entanto, é possível que existam alucinações, delírios, fala desordenada e alteração no comportamento. Por isso, é recomendado que o psiquiatra seja consultado assim que forem notados os sintomas. Bom, eu vou falar um pouco das causas da esquizofrenia e como diagnosticar, certo? Eu espero que vocês entendam e fique claro. A causa exata do que provoca a esquizofrenia ainda é desconhecida. No entanto, sabe-se que fatores genéticos e ambientais podem levar ao desenvolvimento dos sintomas. Uma pessoa com um familiar diagnosticado com esquizofrenia tem um risco 10 vezes maior de também desenvolver a doença. Alguns fatores que podem estar envolvidos também
no desenvolvimento da doença são idades mais avançadas dos pais, episódios de convulsão na infância, pancadas fortes na cabeça, infecção durante a gravidez, complicações durante o parto e uso de substâncias como cannabis, por exemplo. Além disso, é proposta a teoria das alterações do funcionamento de neurotransmissores, como a dopamina e a serotonina, para explicar o desenvolvimento desse transtorno psiquiátrico. Bom, agora a gente vai ouvir mais os nossos colegas e que vão explicar melhor sobre as outras questões. Bom dia, pessoal. Meu nome é Marcelo e eu vou dar continuidade ao conteúdo. Sintomas da esquizofrenia. Como sintomas da esquizofrenia, nós temos o delírio, a dificuldade de organizar pensamentos e o isolamento social. O delírio é um principal estigma da esquizofrenia. Está relacionado a situações delirantes. Nesses casos, as pessoas, pouco a pouco, são tomadas por alucinações que deixam confusas dentro da realidade. Relatos como a impressão de ser perseguido a todo tempo, e a sensação de escutar vozes, geralmente estão entre as mais comuns. A dificuldade de organizar o pensamento é a confusão mental, no caso, em consequência dos momentos alucinógenos, que faz com que pouco a pouco se criem confusões e limitações para memorizar. Assim, sem conseguir organizar adequadamente os pensamentos, os esquizofrênicos começam a ter problemas em ambientes como os de trabalho e os de estudo. E quanto ao isolamento social, que devido à desconfiança excessiva que ocorre juntamente aos delírios, quem tem esquizofrenia e ainda não iniciou o tratamento pode ter muitos problemas para se relacionar socialmente. Com sentidos ambivalentes, que variam entre picos de raiva e de afeto, é recorrente que se afastem das pessoas que seu convívio devido ao sofrimento que passam a apresentar. Aí, tipos de esquizofrenia. Como tipos de esquizofrenia, tem a esquizofrenia paranoide, esquizofrenia catatônica, esquizofrenia hebefrênica, esquizofrenia indiferenciada e esquizofrenia residual. A esquizofrenia paranoide é um subtipo da esquizofrenia mais comum, em que predominam os delírios de perseguição ou de aparecimento de outras pessoas, o que torna muitas vezes a pessoa desconfiada, agressiva e violenta. Os principais sintomas dessa esquizofrenia são as alucinações, delírios, sensações de perseguição e pensamentos sobre conspiração. Normalmente, as alucinações e os delírios giram em torno do mesmo tema e se mantêm considerados ao longo do tempo. A catatônica é um dos menos comuns e se caracteriza pela pouca fala, falta de interação com as pessoas ao redor, recusa em se alimentar, movimentos corporais estranhos ou até redução de atividade motora. O paciente pode permanecer imóvel, quieto ou com expressão facial de indiferença durante horas. A esquizofrenia catatônica ela é caracterizada por distúrbios psicomotores proeminentes que podem alternar entre extremos tais como hipercinésia e estupor, ou entre a obediência automática e o negativismo. E a esquizofrenia hebefrênica é uma forma de esquizofrenia caracterizada pela presença proeminente de uma perturbação dos afetos. As ideias delirantes e as alucinações são fugazes e fragmentárias. O comportamento é irresponsável e imprevisível. Existe frequentemente maneirismo. O afeto é superficial e inapropriado.
E a esquizofrenia hebefrênica, também chamada de desorganizada, é caracterizada por um comportamento mais infantil, com respostas emocionais inadequadas e pensamentos incoerentes. Neste tipo, as alucinações e os delírios são menos comuns, apesar de não serem sintomas excluídos dessa classificação. A esquizofrenia indiferenciada é quando o paciente tem sintomas de esquizofrenia que ainda não estão completamente formados ou não são suficientemente específicos para serem classificados como nenhum outro tipo da doença, ela é classificada como esquizofrênico indiferenciado. E a indiferenciada apresenta sintomas que variam, desde alucinações, ilusões, comportamentos antissocial, perda de motivação ou ainda alteração da memória. E a esquizofrenia residual é um quadro mais tardio, em que os sintomas chamados de negativos passam a ser proeminentes. A fi- é, nesse caso, os delírios e alucinações que fazem parte dos sintomas positivos, apesar de ainda presentes, são menos evidentes que a mudança dos comportamentos. É, na esquizofrenia residual, houve pelo menos um episódio de esquizofrenia, mas na maior parte do tempo o indivíduo não apresenta sintomas psicóticos positivos como delírios, alucinações, perturbações, comportamentos bizarros e agitação psicomotora. Então, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento da esquizofrenia, né? E aí, um dos métodos mais utilizados é, é o com medicações, né? Que eles interferem em outras substâncias da química cerebral, como a serotonina, o que traria uma proteção neural extra. O ideal é dar preferências a essas opções mais novas. No caso, o tratamento da esquizofrenia, né, ela envolve um conjunto de medidas que buscam amenizar os sintomas. E esse tratamento, ele deve ser receitado por um médico psiquiatra, né? O tratamento farmacológico da esquizofrenia, que é um dos mais utilizados, ele consiste basicamente no uso de medicamentos antipsicóticos, que buscam melhorar os sintomas e ajudar o paciente a conviver normalmente em sociedade. Só que existem novos métodos que são menos agressivos, né? Porque as medicações, elas são um pouco agressivas. E é um conjunto de coisas que faz esse tratamento que vai ajudar o paciente a ficar melhor. Também tem a psicoterapia, que ela pode ser realizada de maneira individual ou em grupo. E ela vai auxiliar o indivíduo na melhora de suas relações sociais, tipo na comunicação, no restabelecimento dos padrões emocionais e dos pensamentos também, né? E também vai ajudar a lidar melhor com a esquizofrenia. E aí tem a hospitalização, né? Que conforme a Lei Federal 10.216/2001, que quando as possibilidades de tratamento extra-hospitalar, elas se mostram esgotadas ou ineficazes, que no caso é quando o paciente ele se apresenta em crise grave ou com alguns sintomas severos da doença que, que podem comprometer, né? Sua capacidade de julgamento e tal, sua segurança, alimentação, sua higiene e a vida das pessoas ao seu redor, que aí é, eles podem fazer a hospitalização, que no caso é ficar em observação, né? E aí tem também a terapia ocupacional, que no caso essa é uma terapia centrada em atividades, que essas atividades ela não deve ser encarada como tendo uma função meramente recreativa. A sua finalidade é recuperar a capacidade de voltar a fazer algo e combater a falta de vontade, né? E ela é indicada para as pessoas que estão em estado de desorganização,
que estão isoladas e com a vontade comprometida. A atividade, ela faz com que a pessoa se organize e possa desenvolver sua criatividade. É importante lembrar que é esse conjunto de coisas que vai fazer com que o paciente melhore e tenha um tratamento eficaz. Agora a gente vai mostrar, né, uma simulação sobre a esquizofrenia catatônica. Jump now. Jump in front of the car. Go on. Do it. No, don't. Corporate Coffee Futures and Professional Design future concept about professional living and function, ready to be independent and wealth generation for entertainment. I have no function for community. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Sofrene. Qual sala está hoje, Jéssica? Alô, Lorena. Vamos falar nesse elemento. Ih, o dia tá lindo.